A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a esta quinta aula do nosso Seminário de Educação Sexual Escolar e Católica. Nós aqui meditamos sobre vários aspectos a respeito da educação sexual, de como os pais podem trabalhar a respeito da educação sexual. Por isso eu peço a você, se você ainda não tiver assistido às outras 4 aulas a respeito do tema, eu peço que você assista essas aulas, porque tem toda uma questão metodológica de onde nós começamos até nós chegarmos aqui, onde nós vamos falar sobre o que a igreja pensa, sobre um pouco do que a igreja ensina de como se deve ser tratado a educação sexual dos filhos. Então peço, vá lá, assista as outras aulas, porque eu acredito que vai ser de grande valia para você. E muito bem, agora vamos adentrar neste assunto específico que talvez muitos estavam ansiosos para saber o que a igreja ensina então a respeito da educação sexual. Então, em primeiro lugar, nós precisamos derrubar um mito. Que mito é esse? O mito de que muitas pessoas aí acreditam, né? De que a igreja não ensina nada sobre orientação sexual, que a igreja diz que não se deve falar de sexo com os filhos, que é, a coisa vai acontecer naturalmente, que basta sair dizendo que é para viver a castidade, que isso basta. Na verdade, não. A igreja ensina sobre sexualidade, tanto que existem documentos da igreja falando sobre a orientação sexual, sobre a educação sexual. E muitas pessoas não católicas, inclusive, têm um mito de que a igreja acha a sexualidade ruim, como se a igreja demonizasse o sexo. Ora, nada de tão alheio à fé católica, porque se a igreja achasse o sexo ruim, se a igreja demonizasse o sexo, como muitas pessoas por aí pensam, a igreja não exortava que os casais tivessem muitos filhos. E como é que se tem muitos filhos? Através de uma relação sexual. Né? Tanto que a igreja condena inseminação artificial e coisas do tipo. Né? Até aquilo que vai deixando a relação sexual artificial, como o preservativo ou os anticoncepcionais, né, a igreja condena, porque tudo isso vai deixando a relação sexual artificial, quando você vai tirando aquilo que é natural de uma relação sexual, que é a possibilidade de gerar uma vida e tudo mais. Mas o tema aqui não é esse, então depois a gente pode até falar algumas coisas a respeito disso, mas em primeiro lugar você precisa compreender isso. A igreja não demoniza o sexo, pelo contrário, né? São João Paulo II, quando ele escreve as suas catequeses a respeito da sexualidade, né, a respeito da teologia do corpo, ele vai colocar como uma coisa sagrada realmente, né, porque a sexualidade faz parte do ser humano. O problema é que o ser humano, deturpando a sexualidade, tem agido como animais irracionais. Nós somos filhos de Deus, né? A sexualidade está ligada à dignidade da pessoa humana, né? Então nós devemos usar da sexualidade de acordo com o projeto de Deus. Mas especificamente aqui falando sobre educação sexual, nós devemos tratar alguns outros aspectos. Então, a educação sexual do católico é mais do que exortar a castidade, nós devemos compreender isso. E para começar, eu quero falar com vocês sobre o Catecismo da Igreja Católica. No número 2332, o Catecismo vai dizer: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e procriar e, de uma maneira mais geral, à aptidão de criar vínculos de comunhão com os outros. Então, aqui, meus queridos, nós estamos vendo que não é simplesmente exortar a castidade no sentido de você tem que viver o celibato, digamos assim, você tem que viver a abstinência até chegar o dia do seu casamento. É mais do que isso, né? Porque a sexualidade ela vai afetar todas as áreas da nossa vida, corpo e alma, né? Então vai estar ligado à afetividade, né? Vai estar ligado à capacidade de amar, né? Então por isso que quando se fala de sexo só depois do casamento, porque o casamento, quando ele é bem vivido, né, o casamento ele é ali uma instituição familiar definitiva, né, onde você vai realmente ali amar aquela pessoa, você vai estar ali junto, as consequências do sexo você vai enfrentar junto com aquela família. Qual é a consequência natural do sexo? Um filho.
né, a geração dos filhos. Né? Então, muitas vezes você vê hoje que, como foi falado em relação à inteligência emocional na última aula, né, que muitas vezes vai se educando sem uma responsabilidade e que muitas vezes a pessoa fica somente com a questão do prazer e não com a responsabilidade. E amar não é um sentimento, tem um sentimento bom, mas amar é enfrentar os desafios, é sofrer juntamente com a outra pessoa, é assumir as consequências positivas e negativas. Por isso que no casamento se fala, né, da promessa um ao outro na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Então, a sexualidade muitas vezes é vista somente pela via do prazer. E, na realidade, a gente tem que compreender que a sexualidade ela vai abarcar vários outros aspectos da nossa vida e que você precisa educar as crianças, os jovens nesses outros aspectos para que ela possa viver a sua sexualidade integralmente na santidade, na coerência com a vontade de Deus. Então, nós devemos compreender a sexualidade como uma linguagem do amor. Então, vou citar muito aqui esse documento, tá, gente? Nos outros citações eu acredito que eu não botei o nome, pelo que eu me lembro, mas a referência maior é esse documento aqui da Igreja, né, do Conselho Pontifício para a Família, né? Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Esse é um documento da Igreja Católica, aprovado aí durante o pontificado de São João Paulo II. E é recente, não é antigo, né? Não é uma coisa pré-conciliar, foi lançado ali, salvo engano, em 97, é algo bem recente, né? Que ajuda muito, colabora muito com as catequeses da teologia do corpo de São João Paulo II. E olha só o que esse documento da igreja vai nos falar. A pessoa é, portanto, capaz de um tipo de amor superior, não o amor da concupiscência, que vê objetos com que satisfazer os próprios apetites, mas o amor de amizade e oblatividade, capaz de reconhecer e amar as pessoas por si mesmas. Então aqui a gente tem que compreender que nós devemos educar os nossos filhos, meus queridos, não por amor de concupiscência, mas um amor de amizade e oblativa, um amor de sacrifício pelo outro, um amor que ama não somente no sentimento, mas amar em atos concretos. Então, por que a igreja está nos exortando sobre isso? Por que é importante falar a respeito disso? Porque muitas vezes nós confundimos o amor pelo sentimento que nós temos no momento, pelo prazer que se obtém naquele momento, e no entanto nós devemos compreender que o amor é muito mais do que isso. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas confundem o amor com o usar as pessoas. São João Paulo II ele vai falar exatamente isso na sua teologia do corpo, que o contrário de ódio, que o contrário de amor, perdão, não é ódio, o contrário do amor é o usar. Então muitas vezes nós educamos as crianças para usar as pessoas, né? E não fala aqui no sentido sexual, fala no sentido mesmo de se obter aquilo que a pessoa quer, do prazer que ela quer, de uma alegria passageira, não necessariamente sexual, tá, gente? Mas a gente ensina as pessoas a simplesmente amar quando for receber alguma coisa em troca. Então muitas vezes você fala, tem que ter reciprocidade. Mas muitas vezes nós falamos de reciprocidade em que sentido? De amar as pessoas só quando as pessoas têm algo em troca para nos ensinar. Uma vez eu ouvi de um professor e de um curso de coach falando que se ele tivesse uma mesa com 4 pessoas e nenhuma delas tivesse nada a acrescentar na vida dela, ele sairia porque ele só queria conviver com quem fosse acrescentar na vida dele. Então muitas vezes nós somos educados assim, de amar as pessoas de acordo com o que as pessoas têm a nos oferecer e não pelo que eu tenho a oferecer a ele. Por isso que a igreja está falando aqui, amor de amizade e amor de oblatividade. Oblatividade é sacrifício, é de oferecer o sacrifício, de se sacrificar pelo outro. Então nós podemos também compreender essa importância de, nas pequenas coisas, ir ensinando o valor do sacrifício, da verdadeira amizade, que não espera nada em troca dos outros. Né? E não somente o amor de concupiscência, né? De amar porque o outro está dando um prazer passageiro, mas o amor de amizade, oblativo, que vai amar no sacrifício, vai amar a pessoa na integridade dela. Então, por isso, São João Paulo II vai nos ensinar isso. A pessoa não pode ser apenas para as outras apenas um meio, né?
A pessoa não pode ser para as outras apenas um meio. Então, nós vemos isso claramente em relação à sexualidade, em que muitas pessoas veem os seus parceiros simplesmente como um meio de obter prazer, ou seja, como uma maneira de você usar a pessoa. Essa frase aqui, gente, só para contextualizar, está num livro maravilhoso chamado Amor e Responsabilidade, né, de São João Paulo II, também aí tratando sobre a teologia do corpo. Então, muitas vezes as pessoas vão tratando as outras como um mero meio de se obter um prazer. Só que aqui, quando nós falamos de educação sexual, como foi falado na última aula, muitas vezes vale aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. Se fores fiel no pouco, sereis fiel no muito. Então, quando nós falamos de não usar as outras pessoas sexualmente, nós devemos compreender que isso já tem que ser ensinado em pequenas coisas. E como eu falei, muitas vezes nós vamos educando as crianças, os jovens a amar as pessoas só quando elas têm alguma coisa para te oferecer em troca, né? Você só vai emprestar para alguém um objeto na escola, um lápis, alguma coisa, para aquela pessoa que também te empresta algo em troca. Então, vai sendo isso. Você só vai amar aquela criança que te empresta os brinquedos dela. Então, em várias coisas, em várias atitudes, você vai ensinando a buscar amar as pessoas somente como um meio de conseguir aquilo. Então, eu vou amar o fulano porque ele tem um brinquedo que eu não tenho. Eu vou amar o fulano porque ele tem um videogame que eu não tenho. Então, você não ama o fulano, você ama o videogame que ele tem, você ama o brinquedo que ele tem. E isso vai, quando vai crescendo, vai tomando outras dimensões. Você ama a outra pessoa não por causa da pessoa, mas por causa do dinheiro que ela tem, por causa do carro que ela tem, por causa do prazer sexual que ela pode te oferecer. Então, nós vamos, de certa maneira, em vários aspectos, educando as crianças e os jovens para amar as pessoas como um meio, não como uma finalidade. São João Paulo II vai nos ensinar nas catequeses a respeito da teologia do corpo, que dentro aqui da questão da sexualidade, você nunca pode olhar a outra pessoa, o marido olhar a esposa e a esposa olhar o marido simplesmente como um meio de obtenção de um prazer sexual, mas você deve olhar a pessoa como um fim, deve amar aquela pessoa. Claro que no sentido teológico devemos amar a Deus naquela pessoa, né? Aquela pessoa é um meio só no sentido de um meio de amar a Deus, né? Aqui dentro no contexto do matrimônio. Mas em relação ao relacionamento humano, ao amor humano, aquela pessoa não pode ser um meio de obter prazer, mas ela tem que ser o fim. Eu devo amar aquela pessoa. E aí entra a questão da saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, em todos os aspectos. Muitas vezes você vai demonstrar o seu amor pela pessoa quando ela menos te puder oferecer prazer, no momento de sacrifício. Se você não ensina o espírito de sacrifício para os jovens, no matrimônio eles não vão conseguir. Então nós temos uma geração mimada que só ama as pessoas porque estão recebendo algo em troca. Então o que acontece? Quando chega no matrimônio, que vai chegar a época das cruzes, as pessoas não vão querer, vão renunciar. É por isso que cresce tanto o divórcio, né? Porque não basta somente o ensinamento racional a respeito sobre o matrimônio, é necessário ensinar essas questões emocionais e até mesmo espirituais. Então nós temos vivido uma geração muito desordenada nesse aspecto. Então, como isso pode ser aplicado na educação das crianças e jovens, né? Então, nas relações cotidianas, né? Eu até já adiantei um pouco, nas relações cotidianas, ensine a amar as pessoas e não somente a se aproveitar do outro. Exemplo, não querer ser amigo apenas de quem tem mais brinquedos, não se aproximar de um colega somente quando precisa dele, né? Precisa ensinar que quem ama nem sempre terá prazer. Fazer o que é certo, né? A gente tem que ensinar as crianças e os jovens a fazer o que é certo, mesmo que aquilo não traga um prazer imediato. Talvez o fazer o errado traga um prazer imediato muito maior, mas nós temos consequências lá na frente. Então nós precisamos compreender, ensinar as crianças, fazê-las compreender, as crianças e jovens, né? Que é necessário fazer o que é certo, mesmo que não tenha um prazer imediato. Muitas vezes tem a dor, sacrifício, é necessário ensinar essa questão do espírito de sacrifício. Então, esse documento do Conselho Pontifício para a Família vai nos trazer também essa verdade, que nós devemos educar para a castidade, mas não somente no sentido racional da coisa, né? Nós podemos compreender aqui a importância do educar para a castidade, quando esse documento vai nos falar o seguinte: é óbvio que o crescimento no amor, enquanto implica o dom sincero de si, é ajudado pela disciplina dos sentimentos,
Então veja só que importante isso aqui, ó. Pela disciplina dos sentimentos, das paixões e dos afetos, que nos faz chegar ao autodomínio. Então veja que, antes de eu prosseguir no que a igreja está falando, você vê que está colaborando com aquilo que foi falado na última aula a respeito da inteligência emocional. Então a igreja está falando que para educar para a castidade, não basta simplesmente a questão racional. Você tem que ajudar a criança, o jovem, a ter disciplina do quê? Dos sentimentos e das paixões, né? E dos afetos que nos faz chegar ao autodomínio. Então, autodomínio, disciplina dos sentimentos, nós vimos na última aula que faz parte das habilidades de inteligência emocional. Então, nós precisamos compreender isso, né? Que para trabalhar a castidade não basta simplesmente você... E, claro, isso vai ajudar muito na questão espiritual, né? Mas você fala, por exemplo, sobre Santa Maria Goretti, né? E dá o exemplo dela. Isso, bendito seja Deus. Claro que no sentido espiritual, né? Os santos já nos ensinam, a graça sobrepõe a natureza, né? Então o Espírito vai sobrepor a natureza. O Espírito Santo vai nos ajudar a ter essa graça do autodomínio. Mas é necessário também nós fazermos a nossa parte, né? A virtude ela vai ser algo que vai ter muito da nossa colaboração, né? Então é necessário nós sermos pessoas virtuosas, nos esforçarmos para conseguir ter o autodomínio, claro, com a ajuda de Deus, obviamente. Segue o documento da igreja. Ninguém pode dar aquilo que não possui. Se a pessoa não é senhora de si, então veja só a importância desse termo, senhora de si, dominar-se e não ser levado pelas paixões como os animais. Se a pessoa não é senhora de si, por meio da virtude e concretamente da castidade, falta-lhe aquele autodomínio que a torna capaz de se dar. A castidade é a energia espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressividade. Então veja só que interessante isso aqui, ó. A castidade é a energia espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressividade. Por que isso é importante? Porque isso contradiz algumas teorias, por exemplo, de Freud, que vai tratar... E claro, é uma verdade, a sexualidade, a libido é uma energia, né? Mas é colocada como se a sexualidade, a libido, fosse a energia vital, no sentido de que você tem que viver a vida sexual ativa, porque você reprimir a sexualidade, você vai trazer traumas, e pelo contrário. Olha só o que a igreja está falando. A castidade é a energia espiritual que liberta o amor do egoísmo e da agressividade, né? Então, como citei Santa Maria Goretti, para vocês terem uma ideia nisso, você vê uma Santa Maria Goretti, casta, que teve força ali para ser a mártir da castidade. Para quem não conhece a história dela, estava nem programado aqui falar sobre ela. Santa Maria Goretti era uma jovem muito bela, salvo engano tinha 14 anos, hein? Entre 12 e 14 anos, e um primo dela se afeiçoou dela, né? Se apaixonou por ela e quis dominá-la, quis ter relações sexuais com ela, e ela se negou, ela disse, eu quero ver a castidade, né? É pecado, eu não quero ofender a Deus, enfim, e o primo dela foi lá e desferiu nela, se não me engano, 12 ou 14 facadas, por aí, né? E a assassinou. Mas por que eu estou citando isso? Porque o primo dela, posteriormente, vai contar que ele começou a ficar sem esse autodomínio, com essa impulsividade sexual, que ele começou já naquela época a ter contato com revista pornográfica, né? Acredito que no tempo não pornográfica no sentido que se tem hoje, mas já fotos, imagens que insinuavam uma sexualidade, uma nudez ali. E a partir daquele tipo de conteúdo pornográfico, ele passou a ficar fissurado por essa questão de sexualidade. E ele foi o quê? Egoísta e o quê? Agressivo. Começou a ter uma agressividade na sua vida. A tal maneira de, ao ouvir um não de Maria Goretti, ter assassinado ela por causa disso. Então nós devemos compreender que muito provavelmente o problema da agressividade de tantas pessoas tem sido não a falta o problema da castidade, a falta de sexo, mas pelo contrário, né? Uma pessoa que está colocando no sexo, na sexualidade, uma esperança muito grande de uma felicidade que não vai dar, né?
que não vai ter, né? Então a castidade, pelo contrário, é a energia espiritual que vai libertar o amor do egoísmo e da agressividade. Então, tantos casos por aí, né, de homens agredindo mulheres, mulheres agredindo homens e mulheres que têm vida sexual ativa, mas um apego muito grande e vai se tornando cada vez mais agressivos, olhando a pessoa como uma posse delas, vão cada vez mais se tornando agressivas e egoístas, né? Então, a castidade, quando nós vamos educando os jovens na castidade, nós vamos ensinando-os a serem libertos desse egoísmo, dessa agressividade, de olhar o outro como um dom, né? E de se autodominar das suas paixões, né? E olhar o outro como alguém que merece ser amado, né? Merece ser amada. E segue o documento da igreja. Na medida em que no ser humano a castidade enfraquece, nessa mesma medida, o seu amor se torna progressivamente egoísta, isto é, a satisfação de um desejo de prazer e já não dom de si. Então nós podemos ver isso. Antigamente as pessoas namoravam sem sexo, de maneira geral, tá, gente? Haviam as exceções. Mas normalmente as pessoas namoravam sem sexo, viviam a castidade no namoro, casavam e o casamento durava até que a morte separasse, em sua maioria. Hoje as pessoas já têm relação sexual durante o namoro e o que acontece? Estão cada vez mais egoístas. Cada vez mais você vê casos de agressividade mútua, de ver a outra pessoa como posse e de assassinato, o homem que assassina a mulher e, em alguns casos, em menor quantidade também, a mulher que persegue e assassina o homem, né? Então você tem visto cada vez mais, quanto mais as pessoas estão tendo acesso ao sexo cada vez mais cedo, cada vez mais as pessoas têm se tornado egoístas. Então a igreja já está nos alertando, na medida em que a castidade vai enfraquecendo, na mesma medida o egoísmo vai crescendo também. E é o que nós estamos vendo, relações cada vez mais egoístas. E lembrando, nós estamos demonizando aqui o sexo. Estamos falando do problema que vai trazendo a sexualidade desordenada, fora do período. Né? O período certo. Qual que é o período certo? Dentro de um matrimônio. Então a importância de viver a castidade ali antes do matrimônio, em preparação, e depois ver uma sexualidade ordenada, né? Segundo o projeto de Deus dentro do matrimônio. Então quando isso vai se deixando, você pode até ser casado, mas se você começa a olhar a sexualidade de maneira desordenada, começa a querer viver a sexualidade como se fosse animal, isso também vai gerando um egoísmo e trazendo outros tipos de transtornos para a relação humana no seu matrimônio. Segue esse documento da igreja. Assim, a formação dos jovens para a castidade deverá tornar-se preparação para a paternidade. Olha só. Preparação para a paternidade e para o quê? A maternidade. Responsáveis. Paternidade e maternidade responsáveis. Que dizem respeito diretamente ao momento em que o homem e a mulher, unindo-se em uma só carne, se podem tornar pais. É um momento rico de valor peculiar, seja pela sua relação interpessoal, seja pelo seu serviço à vida. Eles podem tornar-se pais, pai e mãe, comunicando a vida ao novo ser humano. Então é aquilo que eu já falei em algumas aulas anteriores, no sentido mais de psicologia, e agora nós falamos aqui no sentido mesmo teológico, naquilo que a igreja mesmo está nos ensinando. A formação para a castidade, veja, é mais do que você simplesmente falar sexo é só depois do casamento. É você ensinar valores para os seus filhos, para que eles possam se tornar pais. Todo homem nasceu para ser pai, toda mulher nasceu para ser mãe. Anderson, mas e o padre lá na paróquia? Ele é celibatário, ele não tem filho. Não tem filho biológico, mas tem filhos espirituais. O padre é um pai, a freira é uma mãe, o celibatário é um pai. Todo mundo nasceu para ser pai, todo homem nasceu para ser pai, toda mulher nasceu para ser mãe. Né? O pai e a mãe biológicos com uma responsabilidade específica, os pais e mães espirituais com sua responsabilidade e missão específica. Mas desde a juventude já se é necessário formar os jovens para a castidade no sentido de prepará-los para uma paternidade e uma maternidade responsáveis. Então não basta você falar filho, meu filho, minha filha, você está sendo educado aos valores cristãos, a igreja está nos ensinando a viver a castidade, então é melhor, como vai dizer São Paulo, casar do que abrasar-se.
Só que não adianta você falar simplesmente racionalmente, você tem que ensiná-los a viver as virtudes para que eles possam ser pais e mães responsáveis. Você precisa ensinar os valores, você precisa ensinar o valor do trabalho, do sacrifício, né? Então, infelizmente, nós estamos criando rapazes e moças irresponsáveis, imaturos, né? Rapazes e moças irresponsáveis em todos os aspectos, né? Quantos nem estudam nem trabalham, né? E nem tem missão alguma, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com nada. Então é necessário você educá-los para a paternidade e a maternidade. Quantos são os que casam, até vivem a castidade no namoro, mas aí quando casam, começa a grande bagunça, porque muitas vezes buscam viver a castidade no sentido somente de abstinência sexual, mas esqueceu de preparar-se para uma paternidade e uma maternidade responsável, né? Ou seja, esqueceu-se da questão da responsabilidade, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque a igreja não ensina somente a viver a castidade durante o namoro, né? Ou a abstinência sexual durante o namoro. A igreja ensina, por exemplo, a ser aberto à vida. E não simplesmente ter 10, 11, 15 filhos por aí irresponsavelmente. Né? Tanto que a igreja, por justo motivo, a igreja permite o espaçamento de filhos de maneira natural, né? Usando os métodos naturais. Quem quiser pode procurar isso sobre o método Billings e tudo mais. Mas é importante você saber que a igreja pede que se tenha muitos filhos. A pergunta é, olha aí para o teu filho adolescente aí. Tu acha que essa criatura tem capacidade para ter muitos filhos? Tá com 18 anos, já está com a namorada. Você dando conselho, né? Tem que namorar direitinho, casar na igreja. Mas você tem educado nas virtudes para que ele possa ser capaz de criar e educar 3, 4 filhos, por exemplo, 5. Você tem mimado essa criança. Você tem mimado esse adolescente, melhor dizendo. Então, cuidado, né? Porque não basta somente a questão racional. Você precisa dar meios dessa pessoa e desenvolvendo as virtudes para uma paternidade e uma maternidade responsáveis. Diz o mesmo documento, é necessário também apresentar aos jovens as consequências cada vez mais graves que derivam da separação entre sexualidade e a procriação. Então aqui, ó, separação entre sexualidade e a procriação, né? Quando se chega a praticar a esterilização e o aborto, ou a seguir a prática da sexualidade mesmo dissociada do amor conjugal antes e fora do matrimônio. Então a igreja está falando aqui que dentro, aqui já claro, obviamente específico para já os adolescentes, os jovens, você pai, você mãe, você precisa ensinar o teu filho as consequências, apresentar para ele as consequências quando você separa o sexo da procriação dos filhos. Qualquer um sabe que o sexo está ligado à procriação de filhos. Então, qual a consequência? Por exemplo, uma consequência que me vem à mente aqui, algo que o próprio Paulo VI já havia falado, né? São Paulo VI havia falado na encíclica, não lembro agora o nome da encíclica aqui, que ele vai condenar os métodos contraceptivos, né? Que ele vai condenar a pílula anticoncepcional, e ele vai trazer como uma das consequências que a mulher seria objetificada, ou seja, a mulher seria tratada como um objeto sexual dos homens. Porque, veja bem, antes de preservativo, de anticoncepcional e de aba 4, o que acontecia? O homem até podia, muitas vezes, tentar viver um relacionamento extraconjugal, ou querer ter relação sexual sem estar casado, só que o que acontecia? Muitas vezes, pum, a mulher ia lá e engravidava. E aí o que aconteceria? Ele ia ter que assumir aquela responsabilidade. Você está entendendo? Então, quantos casamentos, embora a igreja também ensine que casar obrigado, se esse for o único motivo, né, causou nulidade, né? Se a pessoa casou porque engravidou a outra, então os pais dela obrigaram. Se esse for o único motivo, causa nulidade matrimonial, né? Porque a pessoa tem que buscar o sacramento do matrimônio na liberdade. Mas muitos casamentos aconteciam assim, né? O rapaz da menininha lá pecavam contra a castidade, né? A menininha engravidava. Aí logo era um escândalo. Então ia lá e casava, né?
e se tinha responsabilidade com o filho. Hoje não. Hoje, gente, a coisa mais fácil do mundo é para um homem cafajeste ir lá, usar a menina, fazer dela de gato e sapato, aí depois larga. Por quê? Porque está usando camisinha anticoncepcional, se falhar, a camisinha anticoncepcional falhar. Hoje já se prega aí o aborto, então mata a criança, né? Então, o aborto, por exemplo, quem é que vai se beneficiar com o aborto? A mulher? Não, quem vai se beneficiar com o aborto é o homem cafajeste que não vai ter que assumir o filho. Seja não pagar a pensão, seja não ter que amar a criança, se exime de qualquer responsabilidade. Então, veja, as consequências principalmente para a mulher, quando você dissocia sexo de filhos. Então, sexo é o quê? É o prazer somente, segundo a visão dessas pessoas. Então, você vai lá, usa a mulher, usa o homem como meio de prazer, e aí você, usando os métodos contraceptivos, você usa só como prazer. Então, aquela pessoa é só um objeto de prazer, é só um brinquedinho que você tem, que depois você pega e joga fora. Então, meus queridos, é importante você ensinar as consequências, principalmente para a mulher. Para o homem também tem várias consequências, mas é o que me recorda aqui o que Paulo VI já falava, né? Da objetificação da mulher que correria o risco de se tornar um objeto sexual. E o que aconteceu? O que Paulo VI falava, a mulher de fato tem sofrido isso. Né? E infelizmente, quantas feministas defendem isso, né? Defendem o aborto, enquanto na realidade o aborto vai beneficiar milhares de homens cafajestes que vão se eximir de assumir as suas responsabilidades para com seus filhos. Então, existem as várias consequências que você tem que apresentar, risco de contrair doenças, né, quando muitas vezes entra a questão de adultérios e vários parceiros, etc. Então, é preciso falar a respeito da sexualidade, unida à questão da procriação, certo? Então, a igreja vai nos ensinar aqui também uma espécie de itinerário, né? Que nós devemos, que nós podemos utilizar, né? Os vários temas que nós podemos utilizar e passar para os adolescentes a respeito da educação sexual. Então, um roteiro aqui, digamos assim, de temas que nós podemos trabalhar. Mas antes disso, algo que tem até me incomodado aqui, quando a igreja fala aqui de, por exemplo, você apresentar aos jovens as consequências de você dissociar, separar o sexo do seu fim procriativo, você precisa também lembrar de uma coisa. A maior pregação que nós temos é com a nossa vida, né? Então, aqui fica um alerta também para você, casal, talvez está preparado aí para casar, você tem que entender isso. Como é que você vai ensinar isso ao teu filho se você também não é aberto à vida? Claro, se é uma pessoa que, por motivos naturais, não pôde ter filhos, teve uma dificuldade, enfim, cada um tem a sua cruz. Mas quantos casais católicos estão se entupindo de anticoncepcional que é potencialmente abortivo, né? Você pode pesquisar sobre isso, porque o anticoncepcional ele também age após a anidação do óvulo já fecundado, ou seja, impedindo que o óvulo já fecundado se implante na parede do útero, ou seja, fazendo com que o organismo expulse o óvulo já fecundado, portanto, uma vida-se após a fecundação, mas, né, ou por preservativos, enfim, ou seja, como é que você quer ensinar isso se você, com a tua vida, tem sido fechado a vida? Né? Então, a maior pregação que você pode dar a respeito disso é você pregar com a sua vida. Né? Ser aberto à vida, né? Se talvez no passado você por ignorância viveu de maneira errada, né? Explicar para os teus filhos, inclusive falar, nós nos arrependemos de tal maneira. Então é necessário você também fazer esse exame de consciência, certo? Então vamos lá, focando aqui no itinerário que a igreja, que esse documento do Conselho Pontifício para a Família vai nos apresentar, vai falar justamente o seguinte aqui, ó, o valor essencial do lar. Então isso aqui é muito importante para nós, porque nós vemos hoje muitas pessoas, muitos jovens, inclusive de igreja, tendo a dificuldade em querer formar uma família. E nós devemos nos questionar por quê que esses jovens não querem formar uma família, não querem constituir uma família. Muitas vezes está justamente nessa questão que eu até estava falando, a questão do testemunho dos pais. Então, como é que ela vai querer viver o ensinamento da igreja, o ensinamento da castidade, se você que vive na igreja
vocês têm um lar cheio, sei lá, de bebedeiras, de ódio, os filhos vêm em adultério, vêm as brigas, ou seja, o lar está destruído. Então é necessário você ter um lar, a família que é a igreja doméstica, como diz São João Paulo II. É necessário nós buscarmos viver, gente, o lar em santidade. Então é preciso que o homem, que o pai seja uma referência para os filhos homens, que a mãe seja uma referência para as filhas mulheres. Então nós precisamos ter um lar em harmonia. Então quantas vezes o lar é para o jovem um motivo de tormenta? Veja, São Paulo ele já vai falar isso, não lembro aqui o livro, nem o versículo, mas São Paulo vai falar isso na Sagrada Escritura. Né? Pais, não irritem os vossos filhos. Irritar não é a palavra correta, mas é mais ou menos esse sentido que São Paulo vai falar. Pais, não irritem os vossos filhos. Então, você vê, eu não estou falando aqui de você não... que tem filho também que é birrento, né? Eu não estou falando no sentido de não educá-los, de ensinar o que é certo e errado. Eu estou falando muitas vezes mesmo de famílias que não dão paz para os filhos, né? Não dão autonomia, né? Às vezes está lá com 18, 19 anos e a mãe quer escolher a roupa que o filho vai usar, né? Não estou falando de exortar uma roupa indecente, eu estou falando o rapaz quer passear com a camisa de um time, você vai sair com a camisa de time. Deixa o cara usar o que ele quer. Então, muitas vezes, a vida em casa de muitos jovens tem sido um tormento. Então, quantos jovens não querem ir para a igreja, não porque não gostem de Cristo, mas porque tem um mau testemunho de gente da igreja, porque o pai e a mãe vivem na igreja e a vida em casa é um inferno. Então, busque serem virtuosos, busque fazer do lar de fato uma igreja doméstica. Um outro itinerário que a igreja vai nos ensinando é a formação da comunidade de vida e de amor. Então, o documento vai até citar: as crianças que fazem essa experiência estão mais dispostas a viver segundo aquelas verdades morais que vêm praticar na vida dos seus pais, terão confiança neles e aprenderão aquele amor. Nada induz tanto ao amor, nada induz tanto a amar quanto saber-se amados, que vence os medos. Então é justamente isso aqui, já ligando um pouquinho, né, com o outro. É necessário você dar testemunho desse amor. É preciso você pregar com a vida. E o jovem que ele sente essa experiência de amor, que ele se sente amado, ele vai ter uma tendência a amar. Então, quantas vezes você vê rapazes, mas principalmente moças, se entregando cada vez mais jovens a relacionamentos sexuais, muitas vezes, né? Mas muitas vezes para preencher um amor, né? Um amor de uma atenção que não recebeu do pai, da mãe, né? Então, muitas vezes acontece isso. E chega lá na adolescência, o pai quer ditar regras, mas aquele pai e aquela mãe foram ausentes muitas vezes. Aquele pai e aquela mãe nunca deram amor, nunca deram atenção aos filhos. Então veja, o que a igreja está aqui falando é que quando você tem uma comunidade de vida e de amor, onde você ama os seus filhos, está presente com eles, né, você tem uma tendência maior de que aquele filho vai de fato querer viver essas virtudes. Só para servir de exemplo, o Padre Léo ele falava mais ou menos algo nesse sentido aqui, né? De que se você não coloca a sua filha no seu colo, quando ela chegar na adolescência, ela vai querer sair procurando o colo de outras pessoas por aí no mundo, né? Então, quando você não dá atenção aos teus filhos, teus filhos, tuas filhas, eles vão procurar o colo de outros no mundo, eles vão procurar um colo de um namoro mundano, né? Vão procurar um colo de uma droga, um colo de tantas coisas no mundo. Então é necessário você criar uma comunidade de vida e amor. Então tem muita gente que não foge de casa fisicamente, mas foge mentalmente, se entregando aos prazeres, às drogas. Muitas vezes, não estou dizendo que todas as vezes, mas muitas vezes porque faltou-lhes amor em sua casa. Uma outra coisa que a igreja ensina a falar aqui, ó, isso aqui é de extrema importância, ó, pudor e modéstia. Algo que infelizmente muitos pais têm negligenciado e que quem fala isso, principalmente em pregação, é dito como exagerado e tudo mais. Mas veja, isso aqui é um documento pós-conciliar, gente. Isso aqui foi, salvo engano, de 97. Então a igreja está fora do catecismo da Igreja Católica já fala sobre isso, né? Mas vejam que esse documento do Conselho Pontifício para a Família vai nos falar. A prática do pudor e da modéstia no falar, interessante, ó, no falar, no agir e no vestir, é muito importante para criar um clima apropriado à conservação da castidade. Mas isto deve ser bem motivado pelo respeito do próprio corpo e da dignidade dos outros.
Como já se mencionou, os pais devem vigiar a fim de que olha só, isso aqui é importante. Os pais devem vigiar a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa, particularmente através do mau uso do mass media. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Isso aqui é importante, só isso aqui dá uma palestra já, né? Mas vamos lá. A prática do pudor e da modéstia no falar, no agir e no vestir. Não é só no vestir, não é só meter um saião na menina, né? Veja, e não é só menina, é homem e mulher, né? Claro que o homem não consegue, né? Pelo amor de Deus. Mas veja só o que a igreja está falando. Prática no agir, a pudor e a modéstia no falar, no agir e no vestir, vai ajudar o quê? A conservar a castidade. Aí eu te pergunto, como é que tu quer conservar a castidade na tua casa, se na tua casa só fala palavrão normalmente de cunho sexual? Como é que você vai fazer isso? No agir. A dança que você dança, danças imorais. Ah, estamos na igreja, meu filho vai para o grupo jovem, eu sou do grupo de oração, mas aí em casa, quando faz a reunião familiar, toca uns funk, toca uns forrós sensuais, né? Como é que você vai preservar a castidade desse jeito? Ah, mas eu danço com minha esposa, né? Se a letra foi imoral, é ruim do mesmo jeito. Mas se você está dançando com sua esposa, beleza. Mas você já percebeu que normalmente coloca o primo com a prima lá para dançar, né? E muitas vezes não é nem da infância, já na adolescência. E como é que você vai preservar a castidade desse jeito? Eu estou falando de danças sensuais, tá, gente? Então vejam só. Muitas vezes se fala de viver a castidade, mas se esquece do pudor e da modéstia. Pudor e modéstia no falar, no agir e no vestir. E o vestir, principalmente, quantas crianças já são, desde pequena, usando roupas curtas, imorais, né? E as pessoas vão tratando isso como tudo bem. Como não tem problema nenhum. Gente, não é bem assim, né? Vamos ver o que a igreja ensina a respeito de moral, de castidade. E nós, católicos, que vergonha. Quantos irmãos protestantes até olham os católicos como realmente mundanos, né? Imorais. Né? E mal sabem eles que o catecismo e que vários documentos da igreja está falando sim da importância de se vestir decentemente. Né? Então, dentro aqui do contexto de educação sexual, tem que se educar para o pudor e para a modéstia. Não adianta você falar que tudo bem, que você tem que viver a castidade, e se ao mesmo tempo falar que tudo bem você se vestir com a roupa curta, decotada, e não vai dar. Para os rapazes também ficar fazendo sensualidade nas redes sociais? Não. Então não dá para preservar a castidade se você não vigia o pudor e a modéstia no falar, no agir e no vestir. Aqui nós podemos colocar o agir, principalmente em questões também do que você escuta, das músicas que você escuta. Como é que tu quer viver a castidade se as músicas que você escuta são totalmente imorais, levando a não viver a castidade? Os sertanejos de hoje só falam de moralidade, normalmente quando está falando de sexo, quando está falando de amor, está falando de sexo, né? E de adultério, e tanta coisa. Como é que tu quer preservar a castidade dos teus filhos ouvindo o que não presta? Faz-me um favor, né, filho? Faz-me um favor, né? Pelo amor de Deus. Então, o outro ponto aqui, ó, os pais devem vigiar, a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa. Então, é obrigação tua. Você, como pai, como mãe, você vê que teu filho está chegando ouvindo uma música imoral, é obrigação tua preservar que a integridade da tua casa seja preservada. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, no contexto ali, numa aparição particular, privada, para Santa Jacinta, Nossa Senhora vai falar que viriam modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor, que as pessoas que servem a Deus não deveriam seguir as modas. Então hoje é a moda que está por aí, né? Deixa, é a moda usar o shortinho curto, é a moda usar a roupa decotada, é a moda ouvir e dançar funk, é a moda assistir esses filmes aparecendo essas imagens imorais, é a moda. Não, você pai, você mãe, tem o dever, a igreja está dizendo, os pais devem vigiar, a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa. Então vigie sobre a televisão, vigie sobre a Netflix, vigie sobre os vídeos que os seus filhos estão tendo acesso. Vigie, é uma obrigação tua. Você tem que vigiar. Então a igreja está falando para educar no pudor e na modéstia, que você, pai, você, mãe, tem que ensinar ao pudor e à modéstia no falar, no agir, no vestir, para conservar a castidade, e devem vigiar que certas atitudes e modas
né, imorais não viola a integridade da casa, principalmente através do mass media, ou seja, da mídia, da televisão. E hoje nós temos a internet, tantas coisas você tem que vigiar. Não é se liberar, é coisa de jovem, não. Você não tem que ensinar para os teus filhos coisa de jovem. Coisa de jovem que é mundano? Você tem que procurar para os teus filhos coisas de Deus. De homem e de mulher de Deus. Você vê tantos jovens santos aí, Carlo Acutis, por exemplo, um grande santo, um grande exemplo para os jovens. Né? Se vestia de acordo com o nosso tempo. Então, o pudor e a modéstia de acordo com o nosso tempo, né? Preservando os jovens das imoralidades. Outra coisa que se deve ensinar nesse itinerário que a igreja vai nos ensinar é a justa intimidade. Então o documento vai nos ensinar o seguinte: em estreita conexão com o pudor e a modéstia, que são uma defesa espontânea da pessoa que recusa ser vista e tratada como objeto de prazer, ou seja, a modéstia é a recusa da pessoa ser vista e tratada como objeto de prazer. Então, infelizmente, algumas pessoas estão desordenadas, carentes, por isso que é importante tratar também a questão da psicologia. Quantas vezes eu vejo, principalmente moças, a pessoa, o homem vai olhar porque quer. Então eu me visto assim e me apresento assim, a pessoa vai olhar porque quer. Porque muitas vezes lá no interior dela há uma carência, há algo a ser preenchido e ela gosta de ser olhada, né? Então aqui a gente teria que aprofundar muito aqui, porque é tratado muito isso, a questão da teologia do corpo, né? Da mulher desejar ser vista. Então o pudor e a modéstia é a pessoa não querer ser tratada como objeto. Então minha irmã, meu irmão, né? Você não é um objeto na vitrine, você não é a carne lá na vitrine do açougue para ficar sendo olhada lá. Então é necessário essa recusa de servir e ser tratada como um objeto de prazer. Né? Então busque tratar essa desordem, né? Que muitas vezes nós vamos nos deixando levar e vamos até achando bom ser tratado como objeto de prazer. Né? Enquanto na realidade é muito melhor ser tratado, né, como na dignidade da pessoa humana, segundo o dom de Deus que eu sou o que você é. Em vez de ser respeitada e amada por si mesma, deve-se considerar o respeito da intimidade. Respeito da intimidade. Se uma criança ou jovem vê que se respeita a sua justa intimidade, saberá então que se espera que ele também mostre a mesma atitude diante dos outros. Desta maneira, aprende a cultivar o sentido da responsabilidade diante de Deus, desenvolvendo a sua vida interior e o gosto pela liberdade pessoal, que o tornaram capaz de amar melhor a Deus e aos outros. Então, é tratar bem a questão da intimidade dos filhos. Se viola a intimidade dos filhos, muitas vezes o filho vai achar que pode violar a intimidade dos outros. A questão do autodomínio, aqui eu acho que não precisa falar muito, né? Já falamos no último vídeo, na última aula, a respeito da inteligência emocional, e também no início deste vídeo já falamos sobre o autodomínio. Uma outra coisa que faz parte deste itinerário é os pais como modelos de seus filhos. Eu até já adiantei um pouco, mas vou citar aqui o que a igreja fala. O bom exemplo e a liderança dos pais é essencial para fortalecer a formação dos jovens para a castidade. A mãe que estima a vocação materna e o seu lugar na casa ajuda grandemente a desenvolver nas suas filhas a qualidade da feminilidade e da maternidade, e põe diante dos filhos varões um exemplo claro, forte e nobre de mulher. O pai que imprime o seu comportamento um estilo de dignidade viril, sem machismos, será um modelo atraente para os filhos e inspirará respeito, admiração e segurança nas filhas. Então você vê que a mulher sendo mulher dentro do lar, e o homem sendo homem dentro do lar, são exemplo tanto para os meninos como para as meninas. A mãe, vivendo a sua vocação de mãe, será exemplo para as meninas também quererem ser mães. E será um exemplo para os meninos em querer buscar uma mulher virtuosa. Quantos rapazes talvez estejam com medo de matrimônio porque pensam, se eu casar com uma pessoa igual a mãe, Deus que me livre e me guarde, a pessoa já está sofrendo ali com a agressividade da mãe, com os defeitos da mãe. Então, muitas vezes é importante isso, viver a vocação bem feita, viver a vocação bem vivida. Será exemplo tanto para as meninas como para os rapazes. Os rapazes, o pai do mesmo jeito. O pai vivendo bem a sua vocação dentro do lar, a sua vocação de pai, será exemplo para os meninos de como se deve comportar, de querer buscar ser pai também. E será um exemplo para as meninas
do homem que ela deve buscar lá fora com as mesmas virtudes. E quantas vezes, por uma vida mesquinha do pai, por erros e pecados do pai, a menina fala, eu não vou querer casar, porque se eu casar com um homem igual ao meu pai, misericórdia. Então você vê como que o exemplo do pai e o exemplo da mãe vão ser de extrema importância para que os filhos até mesmo queiram casar ou não. Está fazendo sentido isso para você? Você precisa, em primeiro lugar, dar bons exemplos. Outro ponto a ser tratado, um santuário da vida e da fé. Então a questão da abertura da vida, que também já adiantamos um pouco. Então você tem que compreender a família como um santuário da vida e da fé. Então, aqui já nos aproximando do final, eu quero que você compreenda o dever dos pais. Ainda frisar isso a respeito do dever dos pais. O mesmo documento vai nos falar o seguinte, eu quero que você preste muita atenção. Esse direito implica também um dever educativo. Então, compreenda. Você tem um dever educativo. Quando você prometeu lá no altar, quando casou, você não prometeu simplesmente gerar filhos, mas educá-los na fé católica. Então, você tem um dever educativo. Se de fato não conferem uma adequada formação à castidade, os pais faltam a um dever preciso. Você que não está educando seu filho na castidade, você está faltando um dever preciso. E eles não deixariam de ser culpados se tolerassem que uma formação imoral ou inadequada fosse dada aos seus filhos. Eita lasqueira, vocês estão enrolados aí, vocês que são pais. Não deixam de ser culpados se você tolera uma formação imoral ou inadequada dada aos seus filhos fora de casa. Ah, Anderson, quem está ensinando preservativo, anticoncepcional, o diabo a quatro aí é a escola, então a culpada é a escola. Não, não, não. Você não deixa de ser culpado se você tolera. Se você nem sequer em casa desfaz o discurso liberal que é dado muitas vezes na escola. Então você não tem que largar de mão. Você não pode tolerar uma formação imoral e inadequada aos seus filhos. Você tem que educá-los segundo a verdade de Deus. É uma responsabilidade tua. E na medida do possível evitar que esses filhos, como nós já vimos em aulas anteriores, que esse filho tenha esse conteúdo, porque é um direito seu. A lei garante isso, que você tem um direito que os seus filhos sejam educados segundo a educação moral, de acordo com as suas concepções. Este dever encontra hoje uma dificuldade particular até em relação à difusão através dos meios de comunicação social, da pornografia, inspirada em critérios comerciais e que deforma a sensibilidade dos adolescentes. A este respeito, é necessário, da parte dos pais, um duplo cuidado. Uma educação preventiva e crítica em relação aos filhos e uma ação corajosa de corajosa denúncia junto às autoridades. Então você tem que educar preventivamente para que seu filho não faça essas coisas erradas, não venha a cometer esses atos de pecados contra a castidade e tudo mais, dessa sexualidade desordenada, contrária à moral da igreja. E mais do que isso, uma ação corajosa de denúncia junto às autoridades. Veja, a lei brasileira diz que, como já falei, é um direito seu que seu filho seja educado segundo a sua concepção. Se você sabe que na escola está ensinando um tipo de educação sexual contrária à sua concepção e seu filho está sendo obrigado, você tem o direito de ir lá e denunciar. Você não pode se omitir. Os pais, individualmente ou associados entre si, têm o direito e o dever de promover o bem dos seus filhos e de exigir das autoridades leis que previnam e reprimam a exploração da sensibilidade das crianças e dos adolescentes. O Santo Padre, aqui no caso São João Paulo II, sublinha este dever dos pais, delineando a sua orientação e objetivo. Diante da cultura que banaliza em grande parte a sexualidade humana, porque a interpreta e a vive de maneira limitada e empobrecida, coligando-a unicamente ao corpo e ao prazer egoístico, o serviço educativo dos pais deve dirigir-se com firmeza para uma cultura sexual que seja verdadeira e plenamente pessoal. A sexualidade, de fato, é uma riqueza de toda pessoa, corpo, sentimento e alma, e manifesta o seu significado íntimo ao levar a pessoa ao dom de si no amor. Então veja, aí está o dever dos pais. Você não pode se eximir desse dever.
E ainda, finalizando, o mesmo documento segue. Não podem contentar-se com evitar o pior. Meu Deus, isso aqui você tem que compreender isso. Não podem contentar-se com evitar o pior. Que os filhos se droguem ou não cometam delitos, mas deverão empenhar-se em educá-los para os valores da pessoa, renovados pelas virtudes da fé, da esperança e do amor. A liberdade, a responsabilidade, a paternidade e a maternidade, o serviço, o trabalho profissional, a solidariedade, a honestidade, a arte, o desporto, a alegria de se saberem filhos de Deus e, por isso, irmãos de todos os seres humanos. Então, veja que importante. Você não pode simplesmente se contentar de evitar o pior. Evitar que a menina engravide, evitar que pegue uma doença sexual, evitar que vá para o mundo das drogas. Não, você tem que educar na integridade, para que aquela criança que ele cresça na plenitude de Deus, que aquele adolescente cresça na plenitude de Deus. Então, deve-se trabalhar tudo isso, a liberdade, a responsabilidade, a paternidade, a maternidade. Não simplesmente jogar, você tem que viver a castidade, mas buscar com que essas pessoas sejam santas. Isso aqui que deve ser. Você deve se preocupar em educar para que o teu filho seja santo. Levítico 19:2, seja santo porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então, o fim da educação, a educação sexual, a educação geral, a educação do pai católico deve ser fazer com que o seu filho seja, aqui, ó, santo. Esse deve ser o fim da educação. Não simplesmente evitar o mal, mas de fazer com que ele seja o melhor possível em Cristo Jesus. Então aqui finalizamos o nosso último dia, nosso último encontro a respeito sobre a educação sexual dos filhos. Espero que tenha sido útil a você. Nós falamos aqui sobre os documentos do Estado, falamos dos tipos de educação sexual, o conflito entre Estado e família, falamos sobre a inteligência emocional ajudando a educação sexual e, por fim, aqui finalizamos falando um pouco do que a igreja fala a respeito da educação sexual. Você pode se aprofundar mais na teologia do corpo, se aprofundar mais nesse documento, Sexualidade Humana. Gente, fugiu o nome aqui. Verdade e Significado. Sexualidade Humana, Verdade e Significado, do Pontifício Conselho para a Família. Porque ela fala muito mais coisa. Muito mais coisa. Então vai lá, estude. Peço perdão porque acabou ficando mais escuro aqui. Eu acabei esquecendo de acender a luz e estava muito claro aqui do dia e começou a ficar nublado aqui para a chuva. Então é isso. Espero que tenha sido útil a você. Diga aí a sua opinião a respeito do que você achou, se mudou alguma coisa, se foi útil a você. E espero que Deus te abençoe e possamos encerrar esse momento rezando uma Ave Maria, consagrando os nossos filhos, as nossas famílias, e todos os integrantes da nossa família, a Nossa Senhora, pedindo a ela que é a grande educadora, que nos eduque em primeiro lugar e nos ajude a educar os nossos filhos, as nossas filhas, alunos e alunas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, esteja com você.